Gente, olha, vamos reconhecer aqui no presidente Lula o gesto dele de ir ao Supremo e reconhecer o papel do Supremo na defesa da democracia, depois de tudo que viveu, inclusive da demora do Supremo em socorrê-lo daquela injustiça que foi praticada contra ele, é um grande gesto. Eu acho que esse gesto de pacificação deve vir de todas as partes. Agora, para isso, o Brasil vai ter que aprimorar a sua cultura democrática. Nós ainda estamos com um país muito dividido. O que você achou dessa atuação do CNJ em relação ao Marcelo Bretas? Podemos começar por aí. Antes tarde do que nunca, né? Acho que a primeira frase é do Sabedoria Popular. Acho que eram muitos os indícios, já há muito tempo, do uso político, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, Miguel, tem se notabilizado por aplicar certas máximas, né, do processo político brasileiro quase como folclóricas. Então, se a Lava Jato teve uma série de vícios e graves problemas em Curitiba, no Rio de Janeiro, esses vícios e problemas quase que se folclorizaram, né? Então, o doutor Marcelo Bretas é o Moro sem nem a pretensão da capa preta, né? Nem a pretensão do julgador. É um Moro deslumbrado, vedetizado, cercado, bombado na academia, indo com segurança pública para boate, para baile funk. É o Moro da revista Caras, né? de antigamente. Então, esse processo absolutamente deslavado, absolutamente transparente. Para ter uma ideia, ele ajudou a eleger o governador do estado em 2018 e foi a posse do Bolsonaro no avião do governador, junto com o governador, de mão dadas com o governador. Pousou para uma foto levantando a mão do governador, que era seu colega de magistratura. Os dois eram juízes federais do Tribunal do Rio de Janeiro. Então, eram muitos os indícios, o CNJ atuou, antes tarde do que nunca, que bom que atuou, abriu o processo administrativo contra o doutor Bretas, e agora é aguardar que esse processo agora ganhou relator, que é o doutor Napoleão, Carlos Magno Napoleão, e aí ó, a foto, essa foto histórica aí. Isso sendo ele o magistrado, ainda prestando jurisdição nos processos dos adversários do então candidato e depois governador do estado. Então, importante a decisão do CNJ, acho que é um freio de arrumação importante para toda a primeira instância da Justiça Federal no Brasil inteiro, porque nós sabemos que esse espírito, esse vedetismo, uma vez me perguntou o Guilherme Amado, me perguntou se isso era ativismo judicial. Disse que o doutor Bretas não era um ativista, porque o ativismo judicial é caracterizado por outras características. Ele era um vedete judicial, ou seja, ele tinha uma vontade de transformar tudo numa ego que muitos juízes, infelizmente, né, na busca da fama, do aplauso fácil, poderiam embarcar nesse projeto. Por isso que é muito importante que, com o devido processo legal respeitado, que ele tenha o direito de se defender sempre, ele responda por todos esses vícios nas operações que ele conduziu. Muito bem. O Marcelo Bretas... Você vê que até eu falo errado. Ele era o condutor da operação junto com o Ministério Público, nos processos que ele não julgou, porque ele não era imparcial. Ele julgou o seu... O Bretas foi também quem condenou o almirante Otton, né, uma condenação muito estranha, muito injusta. Eu queria também que você comentasse um pouco o caso do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, ele foi solto. Falar uma coisa, você me fez uma primeira pergunta que eu vou deixar um desafio aqui para o campo progressista. Sabe que eu sou filho de fundadores do PT, meu pai desapareceu na ditadura, mas eu digo que eu levei muito a sério, levo muito a sério o papel da advocacia, e lá no Estatuto da Advocacia diz que nós não podemos também ter uma esquerda udenista. Brizola dizia isso às vezes, e a gente tem que ter muito cuidado, porque a esquerda muitas vezes também reproduz essa política do vamos prender todo mundo é bandido, o outro não precisa do devido processo legal, ou já basta o que eu sei dele, né? O conjunto da obra, todas essas frases que a gente ouve, também da boca da esquerda, né? Também acho que esse processo que nós passamos no Brasil, ele tem que ser civilizatório, nós temos que preservar
o devido processo para os nossos adversários, para aqueles que pensam diferente de nós, para todos nós, para todos, absolutamente todos. Assim como o presidente Lula sofreu uma violência indescritível, que eu entendo, vocês estavam discutindo no primeiro bloco, todo o aspecto pessoal da violência do presidente Lula eu entendo, me solidarizo e faz dele, para mim, um ser humano ainda melhor, porque ele é humano, né? Eu também digo que foi uma violência absurda a prisão do ex-presidente Michel Temer, com homens vestidos de ninja, um homem de 80 anos de idade na rua, né? Exposto a uma humilhação absolutamente indevida, num risco que ele não apresentava, né? Na medida que ele estava protegido pela própria Polícia Federal. Então, todo esse circo que foi armado pelo Bretas, ele também não serve ao meu adversário, não serve àquele que não pensa exatamente como eu. Tem o caso do Sérgio Cabral e do Pezão também, né? Que foram presos e também houve muito espetáculo ali, né? Como é que você analisa a situação deles? Eu discuti com vários jornalistas nos últimos dias isso. Para mim, o direito a um juiz imparcial e ao devido processo legal está lá, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na medida que esse juiz não era imparcial, tudo que vem de lá, para mim, é desprezível. Mas ele era culpado, ele está na delação dele. Veja, é o mesmo processo das ditaduras. Eu não aceito a tortura para aquele que tem culpa, nem para o inocente. A tortura ela é absolutamente incabível e ilegítima e ela não produz prova. A delação de alguém que estava ameaçado ter a mulher presa, o filho preso, ser humilhado, ter os irmãos presos, ficar 6 anos preso, como ficou o governador Sérgio Cabral, 6 anos preso por um juiz que não era juiz, né? Um juiz parcial, que estava envolvido nas ações do Ministério Público. Tudo isso é ilegítimo. Tudo isso é ilegítimo. O direito penal, e olha, não sou criminalista, mas todo esse processo me fez refletir muito sobre isso. Ele existe para garantir que o Estado, na hora de aplicar a pena, tenha legitimidade para aplicar a pena. Então, é uma árvore absolutamente, uma frase clássica, mas todos os frutos dessa árvore são podres. Todos os frutos dessa árvore são podres. As violências praticadas contra o ex-governador Luiz Fernando Pezão são notórias. A prisão dele há poucos dias do final do governo, né? Zero indícios de enriquecimento, nenhum indício. Né? Depois condenações absurdas, 100, 200, 300 anos, crimes repetidos. Ou seja, esse espetáculo que foi consumido por muitos, para mim é imprestável. E prestam de serviço à própria República, na medida que certamente muitos desses envolvidos tinham sim crimes a prestar contas com o Estado, penas que poderiam, dentro da lei, ter sido cumpridas com as cautelas do devido processo legal. Então, eu acho que todos esses processos dos culpados e dos inocentes são todos eles absolutamente viciados. Eu assisti as entrevistas do Sérgio Cabral, algumas pelo menos, acho que pelo menos 2 longas, né? Aí me chamou a atenção uma das entrevistas dele, em que o repórter pergunta sobre as delações do Sérgio Cabral. Eu achei curioso, ele falou, graças a Deus que foi anulado. Graças a Deus que foi anulado minhas delações, porque eu estava sob pressão. Aí ele fala isso que você disse. Eu estava sob pressão, e ele fala sobre a questão do uso da família, né? Aí a pergunta que eu faço, como é que a gente pode garantir, né, que uma delação não seja, ainda mais da política, né, que você pode entortar aqui ou por ali, subjetivamente, como é que a gente garantir que uma delação seja séria, com tanta pressão e com tanto poder do Ministério Público? Você lembra que quando a gente falava que esse modelo de delação que estava sendo aplicado era quase que tortura, era tratado até com certo deboche pelas pessoas. Né? E nós falamos isso em muitos momentos. Né? Eu lembro que no dia que a OAB decidiu pelo impeachment da presidente Dilma, eu pedi a palavra no Conselho Federal e o Rio de Janeiro se absteve daquela votação, dizendo que aquilo já havia um pedido de impeachment e que nós tínhamos que estar discutindo era a violação do sigilo telefônico do escritório do Roberto Teixeira e do Cristiano Zanin, que é ali que havia verdadeiro ovo da serpente, que era esse Estado policial que estava sendo fundado no Brasil. Eu acho que todos nós ficamos muito confusos com todas as... Foram tempos muito turbulentos.
O caminho é muito simples, tem que haver agora um avanço, e eu acho que um governo democrático, eu não vou dizer um governo de esquerda, mas de um campo democrático, ele tem que avançar nos institutos jurídicos. E aí os modelos estão dados pelo mundo. Os Estados Unidos demoraram 100 anos para evoluir o modelo da leniência, por exemplo. A CGU está discutindo a leniência que venha proteger as empresas e punir quem tem que ser punido. Nós temos que criar, junto com a delação, garantias de que outras provas efetivas sejam dadas. Né? A delação do governador Cabral é usada contra ele. Mulher presa, irmão ameaçado de prisão, filhos sendo acossados pela justiça, tudo bem. Aí o judiciário diz que a delação não tem valor e ela segue tendo valor na opinião pública. Obviamente que esse processo está torto. Quem pode fazer essa delação? Quais são as devidas provas? Quais são as outras provas que venham embasar? Quais são os limites? Acho que tem que haver um avanço nos institutos. Cabe agora muito mais ao Congresso, aos especialistas na área de direito penal, discutir quais são os avanços possíveis para que, se a delação pretende ser ainda um instrumento importante, como ela supere esse questionamento que hoje é público. Todos aqueles que praticaram a delação no Brasil nos últimos anos ou se arrependeram, ou hoje todas essas delações estão sob suspeita, no mínimo que eu posso dizer. E eu queria saber também a sua opinião se você acha que essa onda, né, essa onda autoritária vinda do judiciário, se ela já passou, se você acha que ela já passou, né? Recentemente eu vi até uma notícia que um procurador ele quer cassar o mandato do Camilo Santana como senador, eleito com 85% dos votos, cassar o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, e a gente viu que amainou um pouco essa onda, atenuou um pouco, mas a gente viu nos últimos anos, era uma tsunami, né? Às vezes a gente via o procurador, teve casos de procurador de prisão de todos os vereadores de uma cidade, muitos prefeitos cassados, muita violência contra a política. Como é que você analisa da onde surgiu esse processo? Se ele é correto, e eu que estou também, a gente que está exagerando aqui, era para ser assim mesmo, e se a onda já passou? O Lênio Streck tem uma tese que eu adoro, que esse processo veio debaixo dos nossos olhos, foi essa política do concurso público no Brasil, o esvaziamento da capacidade crítica do curso de Direito. Ela está fortemente inoculada nas primeiras instâncias e nessas procuradorias. Nós criamos também um Ministério Público que avançou muito depois de 88, mas que é muito fragmentado, são milhares de ministérios públicos, né? A independência, a autonomia, acaba criando espaço para contradições muito profundas, que nós agora temos que enfrentar. Assim, o que eu temo é que o Legislativo, por exemplo, porque o que houve foi um grande desequilíbrio entre as forças de poderes. E o poder, você sabe, ele não aceita vácuo. O Poder Judiciário ocupou esse espaço, e aqui a gente tem que aceitar e reconhecer. Foi muito importante a resistência, principalmente de setores do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, né? Que demoraram a reagir, mas reagiram, né? Eu acho que agora tem que haver digamos, com um rio voltando a fluir. Tem que haver uma tentativa de reequilíbrio entre os três poderes, mas para isso, todos nós vamos ter que aprender com esse processo. Por exemplo, o Legislativo não pode submeter permanentemente os seus temas ao Judiciário, né? Tem que aceitar quais são os temas que são resolvidos pelo Legislativo. O Executivo tem que ter essa compreensão, por exemplo, que o Bolsonaro não teve momento nenhum da convivência com o Poder Judiciário. Então, essa sabedoria que eu acho que o presidente Lula tem. Gente, olha, vamos reconhecer aqui no presidente Lula o gesto dele de ir ao Supremo e reconhecer o papel do Supremo na defesa da democracia, depois de tudo que viveu, inclusive da demora do Supremo em socorrê-lo daquela injustiça que foi praticada contra ele, é um grande gesto. Eu acho que esse gesto de pacificação deve vir de todas as partes. Agora, para isso, o Brasil vai ter que aprimorar a sua cultura democrática. Nós ainda estamos com um país muito dividido, setores muito radicalizados numa visão autoritária, que estão dentro do judiciário, estão dentro do legislativo mais do que nunca, e dentro do executivo de vários municípios, de vários estados. O país ainda vai lutar muito pela sua democracia.